Bom dia, povo de Deus, povo do YouTube. É com um imenso amor, que a gente se encontra aqui mais uma vez neste canal para compartilhar uma palavra de Deus, Hoje pela manhã eu estava a meditar na palavra do Senhor e Deus tocou o meu coração para que hoje eu botasse uma pequena mensagem aqui para trazer conhecimento para cada um de nós, E desde já Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, a todos, que estão ouvindo essa pequena mensagem. Nós sabemos que estamos servindo a um Deus poderoso, um Deus que faz milagres e maravilhas. Mas sabemos também que estamos diante de muitas religiões. Estamos sabendo também que estamos diante do falso profeta. Estamos sabendo também que sabendo que o anticristo já está neste mundo, A Bíblia nos revela isso, Então é necessário que a gente venha se apegar a Deus de verdade, Que a gente venha se apegar a Ele com amor, com alegria, A gente tem que observar tudo aquilo que vem de Deus. Porque é como eu falo para muitas pessoas, Que as religiões, elas não estão fora da Bíblia. As religiões, elas estão dentro da Bíblia. E a gente tem que saber discernir o que é uma religião, o que é que Deus está nos ensinando, o que é que Deus quer para nós. E isso nós só conseguimos compreender e entender através do Espírito Santo. Uma pessoa que ela não tem o discernimento, ela não tem o conhecimento, ela não tem a presença de Deus na vida dela, ela se torna uma pessoa muito fácil de ser enganada. E eu estou aqui passando nesse início de tarde aqui, para compartilhar essa mensagem com meus irmãos. Nós estamos diante de uma coisa bem distinta, A Bíblia vai nos ensinar de uma nova aliança e de uma velha aliança, Aonde muitos pastores usam a velha aliança, para tirar dinheiro das pessoas, para arrecadar dinheiro das pessoas. E as pessoas não percebem, porque para as pessoas leigas de entendimento, leigas de sabedoria, elas pensam que tudo aquilo vem de Deus. Mas a Bíblia fala que Satanás, se for possível, ele se transforma até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Então a gente precisa ler mais a Bíblia, a gente procura compreender mais a palavra de Deus, Para que ninguém venha nos enganar. Quando a Bíblia fala de Velho Testamento, é a antiga aliança, e a Bíblia vai nos ensinar que nenhum de nós somos salvos por causa da antiga aliança, ou seja, a lei. A lei nunca salvou, a lei nunca vai salvar, porque a lei era jugo, a lei era o ensinamento do jugo, olho por olho, dente por dente. Mas mesmo assim, tem muito ensinamento que é para nós aprender da lei, Mas aquele ensinamento que vem da parte de Deus, que mostra o caráter do Senhor, o amor do Senhor, buscando o homem, ensinando o homem, chamando o homem para a sinceridade, para que o homem tenha um compromisso verdadeiro com o homem, com ele, porque Deus quer que seja assim. Você vê que Deus provou Abraão quando ele mandou ele para o monte, e quando ele chegou lá naquele monte, que ele subiu com Isaac, Deus provou ele e pediu o filho dele a Isaac, que é o Isaac. Mas Abraão andava tanto pela fé, mas tanto pela fé, que ele disse para aqueles rapazes que foram com eles, falou, vocês vão ficar aqui, eu vou ali e volto tomar o rapaz. Quer dizer, ele já tinha certeza que ia subir lá, mas tinha certeza também que ia voltar com Isaac. Ele tinha certeza, ele cria, ele tinha fé demais. O homem tinha uma fé imensa em Deus, mas ele era totalmente obediente a Deus. E você vê que quando ele chegou lá, que ele foi tentar fazer o sacrifício, que era Isaac, Você vê que ao mesmo tempo Deus não permitiu. O que tem uma simbologia aí, tem um ensinamento aí muito profundo do Antigo Testamento. Ali Deus estava provando o homem Abraão, para ver se realmente ele amava ele em primeiro lugar. Porque eu creio de todo o coração que o amor de Deus na vida de Abraão estava em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus pediu o filho dele. O único filho que ele tinha, Deus pediu. Mas ele amava tanto a Deus, ele tinha tanto Deus em primeiro lugar,
que ele entregou o seu filho. E Deus não permitiu que ele matasse o seu filho, porque ali apenas foi uma prova. Deus provou Abraão. E o que simboliza isso aí? Deus falou: assim como o homem me amou e teve coragem de entregar o seu filho, eu também vou fazer isso pela humanidade. E aí o que acontece é que o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, manda Jesus. Ele manda Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. E porque muita gente quer continuar vivendo pela lei, enganando as pessoas pela lei, e não fala somente o ensinamento que vem da parte do Senhor. Porque eles estão atrás não de ganhar as almas para morar no céu, mas sim fazer que as pessoas venham a sofrer, que as pessoas venham a ser escravo deles. A Bíblia vai nos ensinar que só tem um mediador entre Deus e os homens. Todo ser humano, seja ele pecaminoso, seja ele não pecaminoso, quando ele usa a fé, quando ele busca a Deus, quando ele tem uma sinceridade e ele procura ter um compromisso com o Senhor, então ele tem acesso a Deus. Porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele não ouve o pecador. Mas se o pecador teme a Deus, se o pecador respeita a Deus, se o pecador procura ter comunhão com Deus, a esse ele ouve. E nós não somos justificados diante de Deus por causa da lei, porque a lei não salva. Mas nós somos justificados diante de Deus por causa de Jesus Cristo. É Ele que veio trazer vida, e vida com abundância. E quando se fala em vida abundância, muitos pastores gostam de usar isso para tirar dinheiro do povo. Mas a vida abundante que ele está falando é a paz, é o amor, a alegria, é a saúde, né? Isso é vida abundante. E a vida financeira faz parte, porque tem que trabalhar, meu amigo. Nós precisamos trabalhar, meus amados. Então, cuidado, muito cuidado. Porque dentro da própria palavra de Deus está o ensinamento dos homens, está o ensinamento de Deus, está o ensinamento dos demônios. Satanás, se for possível, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Aí alguém pode me perguntar: e esses milagres que acontecem, quem faz é Deus. É Deus que faz milagre. Quando a pessoa usa a fé, quando a pessoa se determina em buscar o Senhor de todo o seu coração, não é o homem que faz milagre, mas é o próprio Deus que faz milagre. Por isso é que ele diz que nós não estamos mais debaixo do jugo da velha aliança, mas estamos debaixo da graça do Senhor. Por isso eu estou passando aqui nesse início de tarde para compartilhar uma pequena mensagem com meus irmãos e mostrar para meus irmãos que a fé surgiu lá em Abraão, na antiga aliança. E Deus quer que nós vivamos pela fé. Deus não quer que a gente viva uma antiga aliança. Mas a nossa salvação, ela está em decorrente entre Jesus e Paulo. Porque se você observar, o próprio Paulo até um carão em Pedro deu. Por quê? Porque Pedro continuava vivendo debaixo da lei. Ele queria viver na hipocrisia, porque ele queria viver de duas situações. Quando ele estava no meio dos gentios, ele era gentil. Mas quando ele estava no meio dos judeus, ele queria ser judeu. E Paulo, vendo aquilo, e viu que ele era errado. E Paulo chega e dá um carão nele e fala: epa, você quer viver dupla pessoa? Não pode. Então nós não temos que se enganar e nem deixar ninguém nos enganar, mas devemos se alimentar da palavra para ninguém vir nos enganar. A palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas boas. Só que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do discernimento da palavra, para que nós não venhamos virar um religioso, para que nós não venhamos viver sentado numa cadeira pensando que Deus só ouve através de um pastor, que Deus só ouve através de outra pessoa, intermédio de outra pessoa. Não. A Bíblia vai dizer que só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se determinar em buscar a Deus em espírito e verdade e usar a fé, Deus ouve ele. Ele pode estar no mais profundo poço, mas a partir do momento que ele usa a fé, Deus ouve ele. Pois a Bíblia também vai nos ensinar que o justo,
viverá pela fé. Em outras palavras, aquele que pratica a verdade, aquele que quer um compromisso sério, aquele que crê, ele vive pela fé e Deus vai abençoar ele. Não tenha dúvida, porque Deus não faz exceção. Não faz exceção. E se a pessoa quiser viver de qualquer maneira, ela vai caminhar, vai tropeçar, vai errar. Mas Deus não faz exceção. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, para não ficar só nas minhas palavras, em Gálatas capítulo 5, onde o título da mensagem diz assim: ou a lei ou Cristo. E olha o que a palavra de Deus nos ensina. É muito lindo isso aqui. Olha o que ele diz aqui nos primeiros versículos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, quer dizer, Paulo ele está trazendo um ensinamento para os irmãos de Gálatas, e ele está falando que quando Cristo chamou os irmãos de Gálatas, assim como ele, foi para a liberdade, não foi para viver debaixo de uma lei mosaica, uma lei judaica que trazia escravidão, que trazia sofrimento. Mas que agora tudo era diferente, precisava eles usar a fé, eles tinham que ter atitude verdadeira diante do Senhor, em deixar o pecado, em deixar o erro, mas querer Cristo, porque agora eles eram livres da escravidão da lei. E essa liberdade fazia que cada um de nós tivesse atitude verdadeira diante de Deus. Por isso que ele fala, não deixe de novo voltar aos rudimentos da escravidão. Ou seja, não siga mais a lei, não fique debaixo de uma lei perversa, aprenda somente aquilo que é de Deus. Porque a lei nos ensina muita coisa boa, mas nós não podemos viver debaixo da lei. Devemos viver pela fé em Cristo Jesus, no ensinamento de Jesus. Porque o próprio Paulo ele disse, segue meus imitadores assim como sou de Cristo. E umas da teologia, uma das doutrinas mais ruins que tem diante de Deus, que se chama lei, é quando as pessoas aplicam o dízimo na vida das pessoas, por exemplo. Isso dói na alma. Muitos irmãos passam fome, muitos irmãos às vezes nem têm, muitos irmãos estão passando necessidade dentro da igreja e é cobrado o dízimo com ameaça. Se a pessoa não der o dízimo, o Satanás vai pegar, o devorador vai devorar a vida da pessoa. Tudo mentira, tudo engano. Leia mais a Bíblia. Porque quando Deus se refere àquela passagem ali de Malaquias, ele está se referindo ao povo de Judá, não é para o povo gentílico que somos nós. E o que acontece ali, Deus estava cobrando o sacerdote, não era ninguém. Deus estava cobrando o sacerdote porque estava fazendo a obra de qualquer maneira, sem compromisso, estava recebendo animal cego, comida estragada. E aquela comida, aquele alimento que entrava como dízimo, era para ajudar as pessoas necessitadas. Alguém vê isso hoje? Entra dízimo e oferta nas igrejas hoje como dinheiro, porque dízimo é alimento, não é dinheiro. Entra dízimo como dinheiro, como água. E por acaso esse dinheiro é dividido com os necessitados? É dividido com os irmãos que estão passando fome dentro da igreja? Não é. Por isso prega o engano. Observa mais as escrituras. Deus cobra ali em Malaquias os sacerdotes. Deus cobra, por quê? Porque os sacerdotes tinham o dever de partilhar com o levita, e depois os levitas compartilhar com o necessitado, que era a viúva, o órfão, o estrangeiro. E eles não fazem isso, pois a lei é jugo, a lei maltrata, a lei não ensina o que é bom para as pessoas. Digo a lei dos homens, porque a lei de Deus, o Antigo Testamento, nos ensina algumas coisas boas. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que quer viver da lei, ele tem que viver toda a lei. E esses homens, eles não querem viver toda a lei. Por quê? Porque na lei o filho rebelde era morto, o homossexualismo era morto, o homicídio era morto. É a lei de Deus, era a lei de Deus. O adúltero era morto. Aí esses homens fazem isso aí, esses homens que pregam essa religião do dízimo em dinheiro, não faz isso.
mas querem pregar Malaquias. Por quê? Porque Malaquias dá dinheiro. E se você olhar a maioria das passagens bíblicas do Antigo Testamento, você vai ver o nosso Deus enriquecendo muitos homens. Mas vai olhar como, né? Antigamente permitia a guerra. Antigamente Deus fazia os animais ter cria mais rápido e assim enriquecia. E esses falsos profetas de hoje, eles usam muito o Velho Testamento para se enriquecer, para puxar dinheiro do povo, e o povo não percebe, porque o povo não lê Bíblia. O povo fica como se eles fossem o auxiliador entre eles e Deus, o homem. Tem um pastor como se fosse um intermediador. E a Bíblia vai nos ensinar que só tem um mediador, só tem um, que é Jesus Cristo. Mas a religião quer chamar atenção para um homem. E o homem vai enganando as pessoas e as pessoas não percebem. Por quê? A Bíblia vai nos ensinar que o meu povo, ele diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. E estão arrancando dinheiro das pessoas. Não para fazer a necessidade daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando necessidade, mas para enriquecer a si próprio. E se a gente observar, a gente vai ver que Jesus, quando foi fazer a ceia, que isso é uma mensagem muito forte que um dia eu vou botar aqui. Quando Jesus foi fazer a ceia, ele pediu uma casa emprestada. Jesus pregou o evangelho de graça. Hoje tem pastor cobrando aí 50 mil reais. Jesus foi entrar numa cidade, ele pediu um jumento emprestado. O Satanás ofereceu toda a riqueza do mundo para Jesus e ele não aceitou. Porque a riqueza do homem de Deus, da mulher de Deus, não está nessa terra. Está lá no céu. É de você ter autocontrole de si mesmo e morar no céu. É agradar a Deus. É por isso que eu digo, a religião está dentro da Bíblia. O homem falando está dentro da Bíblia. Satanás também. E as falsas doutrinas também. Mas se você não tiver entendimento, você é um sério candidato a ser fácil enganado. Então, Paulo diz que nós fomos chamados por Cristo para ser livre. Você não foi chamado para ser marionete de ninguém. Mas você foi chamado para se congregar, viver a fé em amor e em união com os irmãos. E isso vai trazer a presença de Deus para você. Olha o que ele continua dizendo aqui, o versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste. Então naquele tempo, pela lei, todo homem que nascia, ele tinha que circuncidar. E Paulo pregava que não era necessário circuncidar. Na lei. O que significa isso? Circuncidar era quando puxava o prepúcio do pênis do homem e cortava um pedaço. Aqui era o prepúcio do homem que era cortado, era a circuncisão. E Paulo vinha pregando que não era preciso viver mais isso que era da lei, mas sim crer em Jesus Cristo, ter fé no Filho de Deus. E muitos dos religiosos não gostavam disso. E ele continua no versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, que atua pelo amor. Vós discorreis bem, que vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Ninguém pode impedir. Se Cristo te chamou, ninguém pode te impedir de servir a Ele. Ninguém. Eu vou tirar você do cargo. Você não é a partir de hoje mais pastor. Você não pode exercer esse cargo. Você não pode aquilo. Isso é homem. Porque o próprio Jesus ensinou: onde tiver 2 ou 3 pessoas se reunidas em meu nome, ali estarei. Em outras palavras, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas na fé, usando da minha palavra, obedecendo a minha palavra, fazendo a vontade de meu Pai,
ali estarei para ser adorado, glorificado e exaltado. E ninguém pode impedir isso, porque todos, sem exceção, a humanidade inteira, quando ela abrir o coração para Deus e se dedicar a Deus e se reunir para adorar o Senhor e buscar o Senhor, ele tem direito à graça do Senhor. E ele se torna um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então aprenda a ser de Deus. Eu falo isso aqui, eu sinto a unção tão grande aqui, uma alegria dentro de mim. Porque quem me chamou não foi o homem, foi Deus. Quem me chamou foi o Espírito Santo. E ninguém pode tirar isso de mim. E ele continua aqui ensinando no versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo tinha os seus medos como homem, e ele muitas vezes ele pregava ainda a circuncisão com medo. Mas não é mais necessária a circuncisão, não é mais necessário muitas coisas da lei. A lei foi abrogada? Não. A lei nos ensina muitas coisas, mas aquilo que vem da parte do Senhor. Porque toda a lei anunciava a vinda de Jesus. A lei anuncia a graça. E os ensinamentos de Deus vêm falando. Por isso que quando Jesus nasceu, e cresceu e que foi ser batizado, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu e falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouve, porque é na boca dele, próprio Deus falando, é na boca dele que eu vou falar com todos vocês. E aquele que obedecer ele pela graça vão ser salvos. Aquele que crê nele, porque o nome que ele tem foi eu que dei. É pela fé mesmo. Quem vive pela fé, vive doido. Doido na fé. Não acredite nos falsos profetas. Leia mais a Bíblia. Tenha cuidado com os falsos profetas. Eu não tenho medo de falar a verdade, porque o Espírito que Deus me deu é o Espírito da verdade. E quem tem o Espírito da verdade não tem medo de falar a verdade. A verdade de Deus para nós é amor, que é a palavra dele. Por isso que a Bíblia também vai nos ensinar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade de Deus ao coração do ser humano liberta. Assim como eu, ex-viciado de droga um dia, e hoje servo de Cristo há 14 anos, não vai ser o homem que vai tirar eu da presença de Deus. E eu só vou parar de pregar a verdade quando eu morrer, ou então se Deus quiser me levar. Mas cuidado com as falsas doutrinas, com o anticristo, com o falso profeta, porque ele está no nosso meio. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de usar uma internet e pregar o evangelho dele. E eu oro a Deus que muitas pessoas venham a ver esse vídeo e abrir os olhos. Nós não estamos debaixo da lei, mas da graça do Senhor. Outro dia eu vou tirar aqui para falar um pouco sobre a Santa Ceia. Muita gente não sabe nem de onde nasceu o Natal. Natal nasceu daí, da Santa Ceia. Natal nasceu daí. É mais uma doutrina humana, religião. E outra hora eu vou estar falando sobre isso. Mas por enquanto o que Deus mandou falar até aqui é isso. O que Deus colocou no meu coração até aqui é isso. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Você que está passando por dificuldades, doença, creia, porque você é um filho de Deus. O que separa é só o pecado. Deixe o pecado e busque a Ele e você vai ver o milagre. Pois Ele já te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.